Bom dia, senhoras e senhores outros, tudo bem com vocês? Independente se você é alguém dentro ou fora das comunidades de música, eu acho praticamente impossível não ter ouvido pelo menos bastantes notícias e controvérsias sobre os shows e apresentações que a moça Taylor Swift está realizando aqui no Brasil. Normalmente eu não faria um vídeo sobre isso, porque como eu já falei no passado, a cultura de turnês, festivais e músicas ao vivo é um ramo adjacente na discussão musical do qual eu pessoalmente não me interesso. No entanto, vendo a magnitude e influência ao redor da Taylor, vendo a repercussão gigantesca que todas as suas atividades aqui no nosso país tiveram, e vendo os desastres que ocorreram nesses últimos dias, eu não acho que faria muito sentido ignorarmos tudo isso, mesmo se fugir do meu modus operandi. Então like, se inscreve no canal apenas se você quiser, é claro, e vamos conversar um pouco sobre toda essa confusão e tragédia que ocorreu na The Eras Tour no Rio de Janeiro. Bom, em primeiro lugar, não há necessidade de gastarmos muito tempo explicando quem é a Taylor Swift, não é a primeira e está longe de ser a última vez que falamos sobre ela aqui no canal, porque ela é facilmente uma das artistas mais famosas e relevantes desse século, acumulando centenas de milhões de fãs ao redor do mundo e bilhões em números de streams, visualizações e sucesso comercial. Com uma trajetória que se aproxima da marca de 2 décadas de duração, ela já passou por diversos altos e baixos e uma vasta gama de sonoridades, direções artísticas e ideias diferentes entre si. Depois de tanto tempo de estrada, Taylor e sua equipe decidiram que seria legal celebrar todas essas fases superadas ao lado de seus fãs na forma de um evento que conseguisse de uma vez só mostrar o melhor e mais brilhante que todos esses capítulos de sua vida têm para oferecer. E assim nasceu a The Eras Tour. Essa turnê, que iniciou em março de 2023 e a princípio deve durar até o final de 2024, já é comercialmente uma das mais bem-sucedidas da história e, como eu acabei de falar, comemora e homenageia todos os álbuns de sua discografia em uma setlist massiva que reúne os maiores hits de cada época, obviamente apoiada por um trabalho absurdo de produção, iluminação, figurino, coreografia, cenário de palco, instrumental e etc. Essa turnê gera um impacto econômico imenso em qualquer cidade que a recebe. No momento, ela já passou pelos 3 países da América do Norte e para o ano que vem está prevista para chegar no Japão, Austrália, Singapura e alguns países europeus. Mas antes disso, para encerrar 2023, Taylor e companhia anunciaram que The Eras Tour viria sim para a América do Sul, iniciando em Buenos Aires, na Argentina, e daí partindo para Rio de Janeiro e São Paulo, aqui no Brasil. Isso foi um anúncio gigantesco para todas as nossas comunidades. Como vocês devem saber, a Taylor possui uma fanbase brasileira muito grande e muito unida, e isso marcou a primeira vez dela se apresentando no Brasil desde 2012, na época da promoção do Red. Logo nesse retorno tão aguardado, com a Taylor no meio da maior turnê de sua vida, sendo recebida por algumas de suas fãs mais fiéis e emocionadas do planeta, tudo parecia tranquilo para ser um sucesso garantido, mas não foi isso que ocorreu. Vejam pessoal, como todos nós sabemos, o Brasil está passando por uma longa onda de calor excepcional, fortemente influenciada por fenômenos como El Niño e o aquecimento global em geral, e nessa última sexta e sábado, lá no Rio de Janeiro, estava previsto que as temperaturas iriam atingir um período de ápice crítico, e foi nesses mesmos dias que os shows estavam marcados para ocorrer. Até então, a Taylor e sua equipe já se encontravam no Brasil, e a mídia se divertia com a comunidade dela, que estava em sua luta para colocar a camiseta de homenagem no Cristo Redentor, mas agora é importante introduzir um outro personagem barra entidade importante para toda a história, que é a Time for Fun ou T4F Entretenimento Sociedade Anônima. Essa é aparentemente uma das empresas mais bem-sucedidas da América Latina no ramo de entretenimento e eventos ao vivo, já trabalhando com diversos artistas famosos no passado e até festivais como Primavera Sound e Lollapalooza. Nessa história, a T4F é a principal responsável por organizar a logística das apresentações, sua estrutura e como receber e cuidar dos fãs. E vendo as notícias de diversos relatos de pessoas que estavam lá, eu acho seguro afirmar que essas tarefas não foram muito bem cumpridas. Antes mesmo do show de sexta-feira começar, muitas pessoas já estavam aguardando na fila, enfrentando um sol e calor agressivos, e só nessa parte de aguardo já tivemos relatos de pessoas que estavam passando mal, com tontura, pressão baixa e eventualmente até desmaios, mas na entrada do estádio propriamente dito, uma das coisas que mais chamou a atenção do povo foi a atitude da segurança de barrar a entrada de garrafas de água. E olha gente, isso não é uma coisa nova, e eu sei que existem uma série de argumentos que tentam trazer para justificar a existência dessa regra, que variam desde a ideia de que pode ser um objeto arremessável, então para proteger o artista eles proíbem, ou então o lance de que podem usar essa água para passar drogas e substâncias ilícitas para dentro do evento, mas vamos ser adultos pessoal e reconhecer que é óbvio que uma das, se não até a razão principal para essa regra existir, é porque abre a possibilidade ainda maior de lucro para a empresa que pode vender a própria água dentro do estádio por preços extrapolados. Por si só, essa já é uma prática patética e predatória, mas nas condições climáticas vistas naquela sexta-feira, isso era inaceitável. A sensação térmica durante o show chegou a atingir em seu ápice praticamente 60 graus Celsius. Some isso com a questão do acesso limitado à água e outros fatores importantes como placas de metal superaquecidas na pista onde as pessoas ficavam, os vãos dos estádios designados justamente para aumentar a circulação de ar sendo cobertos por tapume e aparentemente até mau preparo da equipe médica nos postinhos que tentavam cuidar da pressão baixa com medicamentos que reduziam ainda mais a pressão, e temos um grande caos e bagunça de organização. Pelo visto, a própria Taylor e sua equipe tentaram distribuir água por conta própria entre as apresentações, mas isso nunca seria o suficiente para as dezenas de milhares de pessoas
presentes, e assim cerca de 1000 pessoas desmaiaram no decorrer do evento, e claro, a notícia mais trágica foi a morte da moça Ana Clara Benevides, que passou mal nas primeiras músicas, foi encaminhada para o hospital e faleceu após uma parada cardiorrespiratória. Obviamente isso foi um choque imenso para a família dela e para toda a comunidade, que depois do show se uniu para protestar e manifestar sua indignação com a maneira que tudo foi planejado e executado. Rapidamente a Taylor e a própria T4F se manifestaram sobre o ocorrido de uma forma bem rasa e vaga, mas lembre-se, isso tudo foi só na sexta. A turnê ainda seguiu em frente com mais um show planejado para sábado, e aqui alguns pontos cruciais da história acabam ficando nebulosos e borrados. Mas de uma forma geral, as reclamações dos fãs continuaram ganhando força, ao ponto que atingiram figuras públicas como o prefeito do Rio, Eduardo Paes, o ministro Flávio Dino e a deputada Erika Hilton, que tomaram diversas medidas e atitudes diferentes para que as condições do show fossem alteradas ou adaptadas. Essa pressão coletiva convenceu a T4F a mudar as regras e permitir a entrada de garrafas, assim como a retirada dos tapumes que cobriam os vãos do estádio, e paralelo a isso, diversas subcomunidades de Swifties se organizaram para elaborar parcerias com empresas para distribuir gratuitamente água nas filas, e certas pessoas até assumiram por conta própria a tarefa de reunir bebidas, lanches e afins para distribuir para os outros, mesmo vindo às custas do próprio bolso. Sábado foi outro dia de calor intenso, onde milhares de fãs seguiram com o mesmo plano de aguardar nas filas. E é nessa parte em específico onde as coisas ficam nebulosas, porque 2 horas antes do horário marcado, a Taylor emitiu mais uma mensagem afirmando que a apresentação seria adiada por causa do calor, seguida de um aviso do próprio Eduardo Paes afirmando que o show teria sido movido para segunda-feira. E isso foi um grande soco na boca de vários fãs que gastaram literalmente o dia inteiro esperando o evento começar, apenas para ser simbolicamente cancelado tão em cima da hora. Apesar de que companhias aéreas e semelhantes conseguiram oferecer uma flexibilização maior para remarcar viagens e voos, muitas pessoas que estavam lá não conseguiram conter sua frustração e indignação, já que mesmo assim não poderiam ficar até segunda por razões óbvias de terem uma vida para tocar. Muitos vieram de cidades, estados e até mesmo países diferentes, e para eles nem com descontos e auxílios essa possibilidade seria viável. E eu disse nebulosa antes porque, sem a menor sombra de dúvidas, muita coisa ocorreu fora do conhecimento público entre a T4F e a equipe da Taylor durante esse dia. Dizem as Swifties que desde a notícia da Ana, ela e seus colegas tentaram adiar o show para outro dia, algo que foi fortemente negado pela empresa, que firmou o pé em manter sábado até a última hora possível. Mas como isso só veio à tona através de relatos de pessoas que supostamente trabalham na produção, não acho uma boa ideia vir aqui tratar como algo factual ainda. O fato mesmo é que muitos que estavam lá saíram jogando a culpa na Taylor e outros só aumentaram seus sentimentos negativos contra a T4F. Seguindo na linha do tempo, a espera no show de domingo foi bem mais tranquila, porque felizmente foi um dia mais chuvoso, com temperaturas ainda altas, mas bem mais toleráveis, e o evento seguiu como planejado, com as várias fases e eras da Taylor se apresentando no palco. Uma das músicas surpresas que ela tocou foi a Bigger Than the Whole Sky, considerada por muitos da fanbase dela como um dos hits mais emocionalmente carregados e tristes de sua trajetória. E com o fim desse dia, as Swifties seguiram unidas contra a T4F, porém nessa última edição do Fantástico, que foi ao ar na noite de domingo, a mãe da moça Ana Benevides deu uma entrevista revelando que ela e a família tiveram que tentar arcar com todos os custos para trazer o corpo de sua filha de volta para sua cidade natal em Mato Grosso do Sul, que até então ainda estava no Rio, sem auxílio nem contato nenhum por parte da T4F e muito menos por parte da Taylor e sua equipe. A princípio, isso obviamente serviu para aumentar exponencialmente o desgosto que as comunidades com razão sentiam da empresa e rapidamente elaboraram uma vaquinha para arrecadar uma quantia que ajudasse a família da Ana. No entanto, essa informação começou uma outra movimentação dentro da fanbase, e é aqui onde as coisas começam a ficar controversas e bem debatíveis. Eu acabei de descrever rapidamente o evento de domingo, certo? Se vocês prestaram atenção, devem ter percebido que, em momento algum, eu mencionei uma homenagem direta para Ana durante a apresentação. Muitos fãs assíduos da Taylor e portais de notícias gringos rapidamente levantaram a música surpresa Bigger Than the Whole Sky como se fosse uma homenagem indireta, já que suas letras podem ser facilmente interpretadas e aplicadas nesse tema de perder uma pessoa querida. Porém, em nenhum momento a Taylor sequer mencionou o nome da Ana. Então, mesmo se a música de fato foi escolhida a dedo pela própria Taylor para realmente ser interpretada como um ato de respeito indireto para Ana, para muitas pessoas dentro da comunidade dela isso não foi o suficiente. A imagem da T4F já estava bem queimada, mas saber através da própria mãe da Ana que até então ela não havia sequer recebido condolências da equipe da Taylor fez com que vários fãs nessa situação se tornassem contra ela, condenando moralmente essa indiferença e silêncio por parte dela. E isso só piorou quando as pessoas perceberam o óbvio, que foi o fato de que até então a equipe da Taylor ficou de braços cruzados e esperou sua própria fanbase tomar uma atitude e arrecadar fundos para o transporte da Ana com o próprio dinheiro. Toda essa guerra civil de Swifties se estendeu durante a segunda-feira, com os fãs de um lado protegendo a Taylor, afirmando que ela devia estar muito abalada pessoalmente e dizendo que só aquela música já era o bastante, e fãs do outro lado criticando essa insensibilidade e frieza no tratamento da situação e se questionando o porquê das
das outras pessoas estarem de certo modo tentando tornar a Taylor na vítima disso tudo. No meio da briga, alguns perfis no Twitter dedicados ao trabalho da senhorita Swift resolveram se organizar mais uma vez para fazer um pequeno gesto de homenagem para Anna e protesto contra a T4F e o silêncio da equipe da Taylor. Em especial, o perfil Update Swift Brasil levantou a proposta de ficar em silêncio após a apresentação da música Champagne Problems, que tradicionalmente na turnê sempre é recebida com vários minutos de aplausos e celebrações. Por um lado, a ideia foi super bem recebida por figuras como a Erika Hilton e os fãs que criticaram a equipe da Taylor, mas por outro, a proposta foi extremamente abominada e condenada pelos fãs que ainda escolheram proteger a artista. Isso chegou ao ponto onde até mesmo perfis fora do Brasil se manifestaram, iniciando tretas separadas entre Swifties brasileiros e gringos. No entanto, esse ato não seguiu em frente depois que a USBR conversou com a mãe da Anna e em conjunto decidiram que seria mais apropriado apenas levantar placas clamando por justiça. Mas no fim das contas, nem isso adiantou muito, pois na hora que a música foi encerrada, a Taylor e companhia cortaram a pausa para aplausos e já seguiram quase diretamente para a próxima faixa, ou seja, eles sabiam o que ia acontecer. Encerrando a história, enquanto escrevo tudo isso na terça-feira, a investigação ao redor da T4F sobre tudo o que ocorreu segue bem lenta, as comunidades da Taylor parecem um pouco mais reunificadas e combatem as tentativas de notícias sensacionalistas que forçam associações entre outras mortes com a cantora, e a própria Taylor e sua equipe devem estar se preparando para ir para São Paulo, onde a turnê continuará. Mas enfim, senhoras, senhores e outros, é óbvio que não dá para trazer 100% de todos os detalhes e relatos pessoais de cada uma das pessoas que participou do evento, mas acredito que isso deve ser o suficiente. E agora, se me permitem, gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre as minhas opiniões pessoais em relação a tudo que aconteceu. Em primeiro lugar, devemos admirar muito o trabalho coletivo absurdo que parte da comunidade e esses perfis de notícias da Taylor realizaram nos últimos dias, organizando um monte de vaquinhas não só para a mãe da Anna, mas também para ajudar os fãs. Com certeza toda essa situação estaria drasticamente pior se não fosse pelas atitudes dessas pessoas, e admiro também a postura e os posicionamentos que adotaram, mesmo vindo às custas de ataques de fãs dentro da própria comunidade. Infelizmente, nem todos os portais e até mesmo influenciadores tiveram esse nível de integridade para firmar o pé contra a fanbase, provavelmente por medo de perderem seguidores e afins, e por isso mais uma vez admiro a coragem. Em segundo lugar, a grande questão que todos naturalmente fazemos sobre quem é o culpado da situação, e ao meu ver essa é uma resposta relativamente fácil que cai no colo da empresa T4F. O planejamento foi desastroso e desconectado dos fatores mais básicos da realidade que viviam, priorizaram o lucro ao invés da segurança das pessoas que estavam lá, deveriam ter sido os primeiros a se manifestar com clareza o que ocorreu com a Anna, assim como os primeiros a entrar em contato com a família. Felizmente, muitos órgãos e entidades legais já foram acionados para investigar o evento, que pode sim resultar em multas milionárias para os responsáveis. Creio que tudo isso que eu falei é óbvio. Desde que tudo começou, eu vi um total de 0 pessoas tentando legitimamente defender a T4F, então por não ser um tópico de discussão, eu não vou me enrolar mais na culpa da empresa. Sobre o adiamento do show de sábado, de novo eu não posso confirmar com 100% de certeza sobre como foi a comunicação e processo de decisão entre a T4F e a equipe da Taylor, mas no geral isso pode ter sido ruim e injusto com as pessoas que tinham seu direito de frustração, mas na minha opinião ainda foi a melhor decisão. Logicamente a questão das filas e toda a espera e demora deveria ter sido diferente e mais rápido, mas considerando que mesmo com todas as adaptações o dia ainda estava muito quente, eu acho que todos nós podemos concordar que o pior cenário imaginável seria se o show fosse mantido e mais pessoas tivessem passado mal ou até falecido. Nesse contexto não havia um cenário onde todo mundo sairia ganhando e feliz com tudo, mas essa decisão pelo menos garantiu uma segurança um pouco maior para os fãs. E finalmente, sobre a questão da Taylor e sua equipe, obviamente ninguém acredita que eles precisam responder e serem condenados na justiça como responsáveis pelo que ocorreu com a Anna. No entanto, é lamentável ver a forma como tentaram se distanciar e recentemente até calar as manifestações dos próprios fãs. Vamos considerar que de fato Bigger Than the Whole Sky foi sem dúvida um gesto indireto em memória a Anna. Beleza, com isso ela já fez a parte difícil, que é preparar e tocar toda a música para o público. Agora faça a parte mais simples. Dedique 1 minuto de silêncio no estádio, mostre uma foto dela e doe mesmo que uma fração minúscula da sua fortuna para levar o corpo e não deixar que os próprios fãs paguem isso por você. Guarde 3 segundos antes da Bigger Than the Whole Sky para pelo menos falar o nome da Anna. É óbvio que isso não é uma obrigação contratual e divina dela, e é óbvio que isso não vai trazer ela de volta ou muito menos reduzir a dor que a família deve estar sentindo, mas não deixa de ser um ato simbólico básico de humanidade e compaixão. E eu tenho que insistir, isso não é uma questão de culpa. Mas estabelecendo comparações com outros artistas, a Ariana Grande também não teve culpa pelas mortes no atentado do show dela em Manchester, e mesmo assim ela e sua equipe apoiaram as famílias financeiramente e até anos depois continuam doando presentes e afins para hospitais da cidade. Eu acredito que o RBD tem uma situação semelhante com a família dos fãs que morreram em 2006, e na verdade a própria Taylor tem um histórico de apoiar sua comunidade em várias ocasiões diferentes. E ao contrário do que muitos estão dizendo para tentar aliviar para ela,
ela, isso nem é uma questão de que não sabemos que ela pode ter auxiliado no privado sem revelar para o público, porque nós sabemos que até domingo, de acordo com a própria mãe da Ana, nem a T4F e nem a equipe da Taylor entraram em contato com ela. E nisso eu já emendo a questão dos fãs que protegem incondicionalmente a Taylor de qualquer discordância, mesmo vinda da própria comunidade. Gente, por favor, parem de tratar ela como se ela fosse uma criança. A Taylor é uma mulher adulta com mais de uma década de experiência nesse ramo, cercada de uma equipe também adulta que provavelmente deve, ou pelo menos deveria, reunir os melhores e mais inteligentes no show business, conduzindo o que está encaminhado para ser a maior turnê musical da história. Ela não é a vítima de tudo que aconteceu, e eu posso garantir que qualquer sofrimento que ela e a equipe devem ter sentido não chega nem aos pés do que a família da Ana ainda sente. Sendo justo, houveram sim tentativas descaradas de certas redes de notícias de associar outros acontecimentos, como a morte de outros fãs no Rio, com o nome da Taylor e da turnê, para gerar mais engajamento e aumentar o incêndio que já estava ocorrendo. Nada contra vocês estarem policiando esses tipos de notícia, mas ainda assim não se esqueçam de quem realmente foram as vítimas e que, mesmo não sendo os culpados de tudo, a forma de como a Taylor e companhia cuidaram da situação, não entrando em contato com a família até pelo menos terça de tarde, foi fria e insensível e justifica sim a resposta negativa que muitos fãs tomaram. Eu sei que para muitos de vocês tudo isso que eu falei é óbvio, mas não deixa de ser importante para pelo menos ficar registrado para o futuro. Você é totalmente livre para discordar do jeito que eu vejo toda a situação, mas no fim é só a minha opinião e acho que podemos concordar que, no geral, a Taylor nunca mais vai voltar pro Brasil, a T4F precisa ser investigada e levada à justiça o mais cedo possível, e a memória da Ana precisa seguir viva, mesmo se alguns Swifties acharem que isso machuca demais a Taylor. Então vamos ficando por aqui mesmo. Como de costume, like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Até a próxima e falou!